Bom dia, Neuza Capelão, bom dia aos ouvintes da Rádio 2000. É um prazer imenso estar aqui hoje, sobretudo porque esta é uma casa que de alguma forma conheço, dá claramente uma nostalgia daquelas e vai ser eternamente um prazer cá estar. Qual é a tua opinião quanto a este assunto que está a rolar nas redes sociais e que de certa forma acaba por ser triste? Pronto, eu gostava de começar da base, não é? A base para mim são as festas da Nossa Senhora do Monte. Estamos a terminar o mês de agosto, parabenizar todos os intervenientes nas festas, cada evento desde o início até ao dia de hoje, não é? E os 200 quilómetros da Huila acaba sendo, na verdade, um dos eventos deste conjunto de eventos que se realizaram ao longo do mês de agosto, não é? Então, em relação à situação exposta nas redes sociais pelo fotógrafo Algemiro Vasconcelos, eu penso que é uma questão bastante sensível, não é? É de todo mal quando em 2023 levantemos questões de racismos numa cidade como Lubango. Atenção que nesta altura devíamos estar a falar a mesma língua, que é uma língua só, que é a língua humana, não é? E não estamos aqui para estar a favor do Algemiro ou estar a favor da organização, mas o facto do assunto ter se levantado, isso demonstra a existência de algumas questões que incomodam, não é? Que incomodam tanto o Algemiro ou que incomodam eventualmente a organização. E seria bom de todo se tivéssemos aqui hoje o Algemiro Vasconcelos e também o senhor Subidinha da parte da organização dos 200 km da Huila, para que fique esclarecido o que realmente aconteceu. Portanto, como eles não estão aqui, nós podemos fazer uma avaliação de acordo com o que nos é exposto, não é? Temos ali o post do Algemiro Vasconcelos e também fomos falando com Subidinha em relação a isso, e ele também deu-nos o seu parecer sobre o assunto, embora deviam ter sido eles aqui a falar na mesma pessoa, e vamos fazer uma avaliação neste sentido. Pronto, em relação ao post do Algemiro, eu por acaso comentei na publicação do Algemiro e levantei algumas questões. O Algemiro fala de fotografar os 200 km da Huila há 6 anos, mas há na verdade uma coisa que mudou para este ano, que é precisamente o processo de credenciamento da imprensa. Quem fez o credenciamento da imprensa, e a Neuza deve saber melhor do que eu, não foi, na verdade, a organização dos 200 km da Huila. Quem fez foi o governo provincial, não é? Através do Comitê de Festas da Nossa Senhora do Monte, efetuaram o credenciamento da imprensa, dos fotógrafos e de muitos outros intervenientes dentro da atividade. Portanto, até porque realmente ele tem feito este trabalho há 6 anos, ele deveria saber exatamente quem contactar para poder ter o credenciamento e não deveria comprar. A questão que se coloca é que o Algemiro compra o credenciamento. Quem fez a venda deste credenciamento? Ok, o Algemiro por acaso falou comigo, não é? Eu fiz questão de questioná-lo em relação a isso. Ele disse-me que quem vendeu-lhe o credenciamento foi um senhor de nome Nuno, ok? E eu questionei o senhor Subidinha em relação a conhecer algum Nuno. Disse que sim, existe um Nuno dentro da organização dos 200 km da Huila, e ele disse que pagou por cada credencial 5.000 kwanzas, para fazer então o valor de 15.000 kwanzas, porque eram 3 pessoas envolvidas, não é? Na cobertura dos 200 km da Huila, na equipe dele. Então fica aqui a confirmação do senhor Subidinha, e fica também a confirmação do Algemiro, que pagou um valor de 15.000 kwanzas. Eu penso que é reprovável a todos os níveis, ok? Existem realidades onde a imprensa paga para cobrir determinadas atividades, porque são aqueles eventos de grande envergadura, direitos de imagem, tudo isso, que não é a realidade na província da Huila. Na verdade, o credenciamento é feito de modo gratuito, e é isto que devia acontecer também com Algemiro Vasconcelos, ok? E se não aconteceu, é preciso que, penso eu, que a organização dos 200 km da Huila deve responsabilizar a pessoa envolvida, não é? Que vendeu os ingressos, só se existe alguma norma dentro da organização que permite o cidadão em questão vender os credenciais que vendeu, não é? Caso se prove, é preciso encontrar aqui um meio termo. Aí onde é que fica também a carteira de ética, porque afinal de contas os jornalistas têm uma carteira para poder efetuar o seu trabalho, e aqueles que foram para fazer
pelo Gabinete da Comunicação Social, a maior parte deles tem essa carteira para poder fazer o trabalho. A questão que eu também coloco, Paulo Daniel, vocês que também fazem este trabalho para a cobertura das atividades que acontecem na nossa cidade, como é que vocês fazem o credenciamento para poder estar nas atividades? Onde é que vocês fazem? Pronto, na verdade, e gostava desde já de agradecer o Gabinete de Comunicação Social do Governo Provincial da Huila, que as instituições, os órgãos, não é, que vão surgindo na internet com produção e divulgação do conteúdo audiovisual, tiveram aqui uma abertura muito grande do Governo Provincial da Huila, propriamente na pessoa do Sr. Garrido Lisboa, que deu aqui uma abertura para fazer credenciamento mesmo sem que estes órgãos tenham jornalistas com carteira, não é, dentro do grupo de trabalho. Portanto, existe aqui esta abertura. Portanto, se alguém sente-se intimidado de chegar até o Governo Provincial, propriamente no Gabinete de Comunicação Social, para solicitar credenciamento por falta de carteira, este é um não assunto. Tem sido exatamente esta via que nós utilizamos, não é? Queremos ir a um evento que tenha cunho governamental, falamos diretamente com o Gabinete e existe esta abertura para o credenciamento das atividades e é assim que temos estado a proceder. Para vocês que fazem esta cobertura, quantas revistas online existem aqui na província da Huila? Prontos, quantas exatamente não consigo lhe dizer, mas posso mencionar, por exemplo, temos a revista Lilás, temos o Portal Ieto, temos a DSTV, temos a Nação Huilana, temos a revista Nós na Banda, temos a Retratos Multimédia, temos muitos outros portais que vão surgindo, não é? Que se forem até o Governo Provincial, de certeza que vão ter possibilidade de quê? Pelo menos estes portais que eu mencionei tiveram a possibilidade, estiveram lá para fazer o trabalho. Aliás, no comentário que eu fiz na publicação do Algemiro Vasconcelos, eu mencionei exatamente isto, não é? Estamos a falar de uma questão de racismo. Ele viveu na pele uma situação que o incomodou e para trazer até as redes sociais é porque existiam grandes e bons motivos para fazê-lo. Mas também quero olhar para mim e para as outras equipas que existiam lá, que eventualmente não tinham pessoas de cores, como ele referiu, não é? E fizeram o trabalho. É nesse ponto onde eu quero chegar. O Algemiro diz que para poderem fazer o trabalho, que passaram pela barreira da polícia, simplesmente foram as pessoas de cor que estavam a trabalhar e a fazer esta cobertura. Quanto a esse assunto, é mentira. Não, eu não digo que é mentira. Ele pode ter sido tratado desse jeito. Não, eu digo que é mentira no ponto que ele diz que apenas as pessoas de cor que estavam a fazer o trabalho do jornalismo foram autorizadas a passar a barreira da polícia para poderem fazer a cobertura. Neste ponto, eu não concordo e não é verdade. Eu também porque eu estava lá, eu trabalhei durante o domingo e eu estava ao lado de vários profissionais, de vários órgãos da comunicação social e que são negros. Eu não sou negra, mas os outros colegas que estavam lá a trabalhar são negros. Houve uma altura em que realmente a Polícia Nacional pôs o cordão, porque as pessoas estavam a passar e a vir, e foi feita a barreira. Não sei se foi nesta altura que o Algemiro tentou passar e não lhe foi permitido passar, ou se foi antes. Mas quanto a dizer que apenas pessoas de cor passaram pela barreira para trabalhar, aí já não é verdade. A outra coisa que também, quando nós fazemos os posts, acredito que nós temos que passar para as outras pessoas aquilo que realmente aconteceu. Aquilo que realmente é verdade. Porque vamos ser sinceros, este post acabou por ter uma reação muito grande. Porque nós ainda continuamos a ter racismo na nossa cidade e é visível. Não vamos dizer que não. Vai-se vendo não só nos 200 km da Huila, vai-se vendo nos táxis, vai-se vendo em outros sítios. Nas instituições bancárias. Nas instituições bancárias e em outros sítios vários. Exato. Nós vamos vendo este racismo diário até nos locais de trabalho onde nós estamos. Exato. Mas quando nós passamos esta informação para as redes sociais, acredito que nós também, como profissionais da comunicação social que somos ou que queremos ser, há que passar uma informação credível. Exatamente, e eu mencionei por acaso no post que e eu estou sempre a repetir, vou repetir continuamente. O Algemiro, nós se calhar devíamos ligar para ele, né, para compreender. O Algemiro deve ter tido bons motivos para fazer o post que fez, ok? Ponto. Mas também quero me colocar no outro lado, que nós, por exemplo, a minha equipa de trabalho, a equipa de trabalho da revista Nós na Banda, é uma equipa composta só por pessoas negras. Não é? E portanto nós fizemos o trabalho. Não sei se os meus colegas tiveram aqui uma situação em que foram eventualmente impedidos de trabalhar como devia ser, em detrimento de priorizarem pessoas de cor, como diz o Algemiro, mas pelo menos a nossa equipa não sentiu assim. Penso que o pessoal do Portaieto, o pessoal da revista Lilás e das outras instituições que estavam lá a fazer a cobertura também
possivelmente não devem ter sentido assim. Por isso era muito importante termos aqui as partes, não é? Para debatermos, para conversarmos, para não levantarmos um assunto que pode eventualmente ter outro tipo de repercussões e sobretudo negativas para um ou para o outro lado, quando podíamos resolver isto num fórum mais justo, né? E também vamos tentar discar para o Algemiro para ver o que é que ele vai dizer. Por favor, vamos tentar saber se realmente ele está disponível para falar, o que é que realmente aconteceu, se o número estará disponível a esta altura. Afinal de contas, estamos a abordar um assunto que aconteceu aqui na nossa cidade. O telefone está a tocar. Está sim, bom dia. Bom dia. Falo com o Sr. Algemiro. Sim, sim. Sr. Algemiro, está a falar com a Neuza Capelão, Rádio 2000. Estamos em direto a esta altura. Estamos em direto? Estamos, sim. Sim? Eu quero colocar uma questão quanto ao assunto que está a rolar nas redes sociais, que é o post que o senhor fez por causa de ter sido maltratado durante os 200 quilómetros da Willa. Eu estou agora mesmo a fotografar nesse momento, então eu queria saber se conseguiriam me dar um tempo que é para eu me organizar e conversar, pode ser? Ok, nós voltamos a ligar daqui a alguns minutos, pode ser? Ok, obrigado. Tá, até já. Estivemos assim a conversar com o Sr. Algemiro. A esta altura ele está um pouco ocupado, está a trabalhar. Vamos tentar a comunicação daqui a instantes. Paulo. Mas podemos falar, eventualmente, avançarmos com o Sr. Subidinha, não é? Vamos tentar conversar com o Sr. Subidinha, não sei o Ivan Santos, se a esta altura estará disponível. Vamos tentar a ligação, pode ser que estará disponível, vamos ver, não sei. Seguimos com 10 horas 34 minutos, é assim o seu Manhãs da Comercial da frequência 97.0, o telefone está a tocar. Acredito que não será possível, deu chamada terminada e ninguém atende. Acredito que não será possível a comunicação com o Sr. Ivan Santos. Continuando, Paulo. Exatamente, pronto. Eu penso que este é um exercício bom, não é? Que é de contactarmos as partes para que fique aqui claro para os ouvintes que existe um esforço da parte da Rádio 2000 que é de ter aqui os dois lados e não passar essa imagem de que queremos estar de um lado, queremos estar do outro. Na verdade, envidamos esses esforços desde ontem, no sentido de termos aqui os intervenientes. Inicialmente tivemos confirmações e na última da hora ficou então a desistência das partes, não é? O Algemiro ainda disse que podemos ligar daqui a pouco para termos mais informações, mas é exatamente isto que estávamos a falar, não é, Neuza? Nós temos que, em 2023, ultrapassar esse tipo de questões, não é? Eu penso que a meritocracia deve sempre falar mais alto do que pertencermos a uma religião, a um determinado partido político, a termos determinado tom de pele ou qualquer outra forma de distinção. Uma outra questão que eu também gostaria de colocar. Muitas das vezes o próprio racismo está na nossa cabeça. Somos nós que o criamos. Somos nós que o fazemos e somos nós que o passamos para o outro lado. Porque assim, eu falo por mim. Não sou negra, não sou branca, por muitos sou chamada de mulata. E muitas das vezes as pessoas dirigem-se a mim nesse tom. Oi, mulata. Mas eu coloco a questão, por que é que as pessoas dirigem-se a mim nesse tom? Se somos todos seres humanos. Independentemente de cada um ter a sua cor. Este é um assunto que nós estamos a abordar, que é o dos 200 km da Willa, mas isso é vivido diariamente. Não só nos 200 km da Willa. Acredito que tenha sido uma situação que chateou o Algemiro, que foi o post que ele fez, que todo este burburinho que tem-se estado a viver. Mas até que ponto o racismo continua a ser acentuado? É um assunto que não se esgota, é um assunto que não é de hoje, não é de ontem e provavelmente não terá o seu fim amanhã. Exatamente, porque é assim, Neuza, nós precisamos ser
também muito honestos. A Neuza fala do racismo estar na nossa cabeça, mas existem situações que o racismo está presente nas ações diárias das pessoas, né? Não podemos negar, por exemplo, que em determinadas instituições, por exemplo, bancárias da nossa cidade, alguns bancos, quem vai a um banco, por exemplo, na cidade de Lubango, em algumas instituições bancárias consegue notar que, por exemplo, existem só pessoas de cor, como o Algemiro fez questão de mencionar, em frente ao balcão. Existem instituições que só têm brancos em frente, não é? Existem instituições em que as pessoas de cor mais clara são melhor tratadas do que as pessoas de pele escura, não é? Então, ainda existem muitas situações que nos fazem crer que o racismo continua a existir, mas tal como eu disse, não devíamos estar a falar disso em 2023, porque a meritocracia devia ser, na verdade, o principal elemento de escolha, por exemplo, de pessoas para trabalharem numa determinada instituição, e não olhar-se papel para o tom da pele como uma forma de tratamento. Então eu acho que nós precisamos urgentemente resolver essa questão que tem estado de alguma forma a interferir negativamente sobre o comportamento das pessoas. Não se pode priorizar nem pessoas negras, nem pessoas brancas por conta da afinidade ou carinho que temos por aquele tom de pele. Mas sim... E já tivemos a reação do Sr. Ivan Santos. Ele diz que não se vai pronunciar, até porque foi aconselhado pelo seu advogado, e não se irá pronunciar apenas em fórum próprio. A situação irá ser resolvida, que já começou a ser resolvida. Portanto, não teremos aqui o depoimento do Sr. Ivan Santos. Sim, senhora. Pronto, está ali. Está a ver? É mais ou menos isso que eu estava a dizer, Neuza, não é? Nós temos a possibilidade de resolvermos essa questão num fórum menos dispendioso, né? Passarmos já questões de conselhos de advogados, porque eventualmente começa a existir ali a possibilidade, por exemplo, de se abrir um processo, não é? Um processo crime, se calhar contra as declarações. Aí está o outro quê da questão. Nós começamos a responsabilizar criminalmente as pessoas quando fazem alguns posts que não têm a ver com a verdade, até porque a verdade tem que começar a ser apurada e tem que começar a ser verificada, porque nós também sabemos que todos nós, a partir de agora, queremos fazer alguma coisa, queremos publicar, vamos para as redes sociais, escrevemos aquilo que nós queremos. Sim, senhora, né? Pronto, eu acho que sim, é um bom meio de desestimularmos determinadas práticas, mas eu ainda sou de opinião que é sempre bem melhor começar pela base, não é? Porque nós podemos ter advogados, mil meios para resolvermos esse tipo de coisas, mas resolvermos enquanto wilanos, enquanto amigos, enquanto pessoas porque estamos aqui a usar meios diferentes para chegarmos no mesmo local. Todos nós queremos que os eventos das festas da Nossa Senhora do Monte, os 200 km da Huila, o Lubango, a província da Huila, até porque os 200 quilómetros da Huila é uma festa de todos. Exatamente. No final, todos nós queremos que a nossa província cresça com o contributo de cada cidadão. Então andamos aqui a falar porque para mim um processo de crime é um meio pelo qual em determinadas situações atrasa muito o desenvolvimento de uma sociedade. As coisas param para que a lei determine quando podíamos resolver isso em fóruns menos dispendiosos. Vamos novamente tentar o contacto com o Algemiro para ver se a esta altura já está disponível para poder dar o seu depoimento e nós podermos perceber o que realmente aconteceu. Seguimos aqui na Rádio 2000, o telefone novamente volta a tocar. Bom dia, Sr. Algemiro. Sim. Novamente a Neuza Capelão, Rádio 2000. Ok, obrigado. Acredito. Então eu peço desculpa, estava mesmo em cima de um trabalho. Não tem problema, nós entendemos, até porque nós não marcamos nada consigo. Sr. Algemiro, nós queríamos conseguir perceber o que é que realmente aconteceu nos 200 km da Huila que o chateou para poder fazer o post que o fez. Em primeiro lugar, né, vou me apresentar. Eu sou Algemiro Vasconcelos e eu sou fotógrafo há quase 10 anos. E eu estou a fotografar, faço as fotos dos 200 km há mais de 7 anos, eu acho. E sempre foi com o intuito de contribuir ou acrescentar alguma coisa para a nossa cultura. Mas só que dessa vez foi um pouquinho diferente. Porque, pelo menos para mim, eu estou a falar a nível pessoal, eu não estou a falar para todo mundo. Claro, o credenciamento normal, né, para começar, o credenciamento normal
é feito geralmente uma semana antes do evento, ou um mês, né, por uma questão de segurança. Mas eu, infelizmente, como eu estou sempre em viagem, cheguei muito tarde. O evento ia começar às 11 e eu cheguei às 7 horas, fui lá cedo, que é para saber. Primeira coisa, quando eu fui perguntar acerca dos credenciais, já houve uma separação. Eu já senti a forma conforme falavam comigo, conforme se dirigiram para mim, de uma forma diferente. Está a falar comigo, está das costas. Então, cheguei essa hora. Com licença. Ok, sentei, aguardei, fui conversando. Depois, quando cheguei na pessoa indicada que dava né, acerca dos credenciais, primeira coisa que me disseram, olha, tinha que fazer o pedido do credencial mais cedo. Eu disse sim, não consegui, infelizmente, mas estou aqui. Estamos a vender os credenciais. Estão a vender os credenciais. Tá bem. Se calhar, como por eu ter atrasado, nesses 6 anos de trabalho dos 200 quilômetros, eu nunca paguei nada. Nunca paguei nada. Senhor Algemiro, onde é que comprou o credencial? Na própria organização, lá em cima, na pista da Nossa Senhora do Monte? Não, na organização está dentro. Eu comprei ao senhor Nuno. Eu não sou de mentiras, eu falo tudo e não tenho problema nenhum. Compramos o credencial. Então, pronto, para mim isso também não é problema. Se calhar a organização decidiu assim, que há coisas que eu não posso também mudar, se calhar houve mudanças, eu também não reclamei acerca disso. Lá paguei o credencial e comecei a fotografar. Então, comecei a fotografar. Em primeiro lugar, nós temos que ter em conta que os 200 quilômetros é de todo mundo, é do Lubango todo. Nós temos que ter em conta disso. Nós temos que dar contributo conforme temos contribuído. Eu não faço só os 200 quilômetros da Willa, eu faço os eventos também de Benguela. Sr. Algemiro, quem pediu de entrar para poder fotografar? Foi a comissão organizadora ou foi os membros da Polícia Nacional? Deixa-me terminar. Então, lá peguei o credencial, a primeira coisa que eu fiz foi me posicionar. Primeira coisa, os 200 km da Willa, conforme eu estava a dizer, é de todo mundo. Então, a primeira coisa muito complicada que eu vi no evento é: você está a fotografar, tem crianças à tua frente, tem mais velhos à tua frente, tem pessoas que primeiro não estão lá a fazer nada. Estão lá simplesmente, tudo bem, vieram com os pilotos, ok, eu entendo, está tudo bem. Mas nós estamos a captar imagens exatamente para os pilotos. Estamos a captar exatamente imagens para o evento. Nós precisávamos um pouquinho de mais carinho. Nós precisávamos um pouquinho de mais acolhimento. Temos que pensar isso. Né? Nós fotógrafos, nós nos sacrificamos para comprar material e ainda assim fotografamos esse tipo de evento de graça para engrandecer a cultura. Eu não vou chegar com o meu material, que já para adquirir o material já é tão caro. E para chegar num evento, para contribuir, ainda assim, eu sinto que estou a ser afastado. Segundo, cheguei, me posicionei para fotografar e de repente, não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui, tem que ficar aqui atrás. Eu perguntei, e esses que estão aqui em frente? Os organizadores que estão com câmera, inclusive, para não ser, são os meus colegas que estavam com câmera. Estão aqui a fazer que não, eles são da organização. Eu também faço parte da organização. Eu estou aqui a vos ajudar. Como é que os da organização? Esse senhor, até essa criança que está em frente, fica à minha frente. E eu vou ter que ficar por trás. Lá discutimos. Ele disse, ele disse, vou tirar todo mundo, espera só. Foi lá, assim a corrida está a decorrer. Os melhores momentos estão a se passar. Os carros a passarem. Eu aqui atrás, à espera que resolvam o problema. Eles lá conversaram. Eu disse, pronto, para não perder a paciência, vou mudar de lugar. Mudei de lugar, encontrei outro camarada. É assim. Primeiro temos que ter respeito. Temos que ter respeito uns pelos outros. Não é porque uns são mais claros, outros são mais escuros, que o tratamento tem que ser diferente.
Eu não aceito de maneira nenhuma. Nunca me trataram mal na minha vida, nunca. Trabalhei com todo mundo, com todas as empresas, com mais de 15 empresas aqui no Lubango, nunca sofri maus tratos, nunca reclamei, nunca fiz nada. Então, é preciso carinhar e acariciar os fotógrafos. Às vezes as pessoas pensam que os fotógrafos são mendigos. Pensam que ser fotógrafo é porque nós não temos mais nada para fazer. Não, nós estudamos, perdemos noites. Nós pagamos para o estudo. Nós estamos todos os dias a nos sacrificar para tentar captar um momento para pessoas que além de não acreditar no nosso trabalho, não valorizam. Não pode. Se eu já contribuí tanto para essa cidade, se eu já fiz muito para essa cidade, cursos que eu dei, workshops, tantas fotos que já usaram para fazer a publicidade do fotos. Senhor Algemiro, vamos simplesmente nos 200 quilómetros da Huila. Quando foi 200 quilómetros. Quando foi ordenado, aí nos 200 quilómetros da Huila, quem é a questão que eu já lhe tinha colocado? A comissão organizadora ou os membros da Polícia Nacional? Organizadora. Impediram... Não teve nenhum segurança que, inclusive os seguranças estavam simplesmente a seguir ordem. Quando me disseram, fica aqui por trás, né? O segurança estava ao lado, né? O segurança por acaso não falou nada. Eu simplesmente estava a conversar com a organização. Não conversei com mais ninguém. Eu não me retratei com nenhum membro, nenhum policial. Não falei com ninguém. Isto aconteceu no período da manhã, antes de começar o trabalho, antes de começar a prova dos 200 quilómetros da Huila, ou já depois de ter começado? Depois de ter começado. Ao decorrer. Porque por isso é que eu fiquei frustrado. Então, no melhor momento para eu captar as fotos é exatamente no momento que estava a me chatear. É exatamente no momento em que eu tenho que conversar comigo, tenho que ficar aqui. Opa! Senhor Algemiro, depois da situação toda, o senhor Algemiro já contactou a comissão organizadora dos 200 quilómetros da Huila para expor a sua insatisfação? Não, porque eu sei muito bem onde que isso ia dar. Por isso é que eu recorri às redes sociais em primeiro lugar. Eu sei muito bem onde vai dar, no bate-boca, e eu realmente não estou muito disposto para isso. Primeira coisa que eu fiz, e eu sei a forma conforme falaram comigo, se calhar vocês como não estão na minha pele, a forma conforme falaram comigo, se dirigiram para mim, tinha que ter alguém, ou tinha que ter testemunha que é para ver. Né? A forma conforme falaram comigo já foi uma forma desrespeitosa. Então, para não ter que avançar com bate-bocas, simplesmente me limitei a olhar, obedecer, tranquei a cara assim. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de discutir, não gosto de situações embaraçosas entre pessoas. Mas foi uma situação de fato. Sr. Algemiro, tem conhecimento de mais alguém que comprou credencial ou simplesmente vocês os três compraram credencial? Não, eu só estou a falar de mim. Só estou a falar de mim, só estou a falar da minha equipa, não estou a falar das outras pessoas. As outras pessoas, se compraram, não compraram, é possível que sim, é possível que não, eu não tenho, só estou a falar de mim, só falo de mim. Os outros que reclamem a parte deles, eu estou a reclamar a minha parte. Nós vamos agradecer por ter aceito o nosso convite e ter abordado sobre este assunto. Afinal de contas, foi o Sr. Algemiro quem pôs o post por ter sido incomodado durante os 200 km da Huila. Ok, está bem. Obrigado. Tchau, obrigado. Estivemos assim a conversar com o Sr. Algemiro, que é o senhor que fez o post, que incomodou e que tem estado a rolar nas redes sociais. O Sr. Ivan Santos, acredito que também está em nossa sintonia, mandou uma mensagem. Pergunta, por favor, a ele se tem a certeza sobre a venda dos credenciais e quantos credenciais ele comprou. Sr. Ivan Santos, ele diz que comprou credenciais. Se ele foi o título pessoal ou para uso profissional. Ele diz que também foi uso profissional. A credencial que ele comprou foi de imprensa? Sim. Ele diz que sim. A credencial que ele comprou foi de imprensa. E comprou credenciais, cada credencial custou-lhe 5.000 kwanzas. E segundo o Sr. Algemiro, as credenciais foram vendidas pelo Sr. Nuno, da comissão organizadora dos 200 km da Huila. Paulo. Neuza, eu por acaso gosto disso. Eu gosto que as coisas fiquem esclarecidas. Eu penso que
tal como dissemos no início, o Algemiro é uma pessoa experiente, uma pessoa adulta, uma pessoa com créditos a nível da nossa cidade e, no entanto, ele levanta as questões que levantou por algum motivo, ok? O senhor Ivan Santos, da comissão organizadora, que não teve contacto direto, também é uma pessoa muito adulta e demonstra bem, fazendo essas questões, que tem alguma vontade de resolver a situação da melhor forma possível, ok? Portanto, eu acho que aqui esforços devem ser conjugados tanto de uma como de outra parte para ver a situação resolvida, porque não é bom quando as partes se chateiam, ainda mais quando se levanta questões ligadas ao racismo como elemento para dividir as partes. É mau de todo, não deve ser. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais, ninguém é menos. Nenhuma cor é maior do que a outra. Respeite o seu próximo. Diga não ao racismo, ao preconceito e à discriminação. Exatamente, não é? Quando são questões de racismo que nos separam num país como Angola, que já devia ultrapassar essa situação há muito tempo, é mau de todo. Então eu espero muito sinceramente que as partes consigam encontrar o melhor meio para a resolução do problema. O Algemiro diz que comprou 3 credenciais e, por acaso, na fotografia que ele postou é um credencial de imprensa. Diz que foi trabalhar como instituição e não apenas como Algemiro Vasconcelos. Aliás, foi trabalhar pela Black Gold e também pela AG Studio, é instituição. Diz ainda quem foi a pessoa que o vendeu os ingressos. Portanto, são afirmações que podem servir de bases para a organização resolver o problema. De outro lado está a organização, que também deve ter os seus motivos, as suas razões para eventualmente querer posicionar como está a se posicionar, mas eu espero que se resolva. Queria só levantar aqui um detalhe que eu acho que é importante em relação ao que o Algemiro disse, que é em relação às pessoas em frente, ok? Eu realmente senti-me de alguma forma incomodado com uma situação muito simples, não é? Quem seriam, na verdade, as pessoas que poderiam entrar até ali ao meio para ficar logo de frente à tribuna de premiação? Okay? O que me parece, todos nós entramos sem problemas, pelo menos eu e a minha equipa entramos sem problema nenhum, mas o que me pareceu é que existia ali em frente muita gente que não devia estar. Tudo bem, podiam fazer parte dos times e não sei o que, mas não é preciso tanta gente logo em frente para como que vamos dizer, parabenizar ou brindar com o piloto do time. Não era preciso tanta gente do mesmo time em frente. E eu penso que essa questão de maior parte das pessoas que estavam em frente serem eventualmente de um tom mais claro, pode ter sido isso que tenha também incomodado o Algemiro Vasconcelos. Eu acho que a organização no próximo ano pode e muito bem encontrar um mecanismo de estarem ali em frente só as pessoas que estariam diretamente ligadas à premiação. Estamos a falar dos pilotos e também dos chefes de equipa, ok? E depois os fotógrafos e outros intervenientes. Então eu penso que essa situação pode ser resolvida da melhor forma. O Ivan Santos, o Algemiro Vasconcelos, mano, se puderem, sentem, conversem, mas a questão do racismo já não deve ser uma questão em causa, ainda mais no ano de 2023. Paulo Daniel, obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado, Neuza, muito obrigado aos ouvintes da Rádio 2000, estamos juntos e é um até já. É um até já e nós seguimos aqui na sua Rádio 2000, seguimos com 10h56, é o seu Manhãs da Comercial. Hoje estivemos a abordar sobre o racismo, um assunto que tem estado a ser abordado nas redes sociais por uma situação que aconteceu na prova dos 200 km da Huila. Tentamos ouvir as duas partes envolvidas na situação e foi o que deu para passar aqui nos seus 97.0 Cidade. Bom dia e nós agradecemos por você estar do outro lado. Ninguém é melhor do que ninguém.